princesa. Toda menina tem. As meninas têm mais sonhos de princesa do que os meninos têm de príncipes. Os meninos sonham ser astronautas, sonham ser jogador de futebol, sonham outras coisas. Mas as meninas, via de regra, sonham ser princesas. E depois que o tempo passa, ela começa a amadurecer e aí, muitas vezes, ela vai mudar o seu sonho. Até porque ser princesa não é uma coisa simples, né? Você tinha que ter nascido com um sangue real e estar numa linha ali sucessória do reino para ser princesa de verdade. Mas toda criança, toda menina, ela vai assistir aqueles desenhos da Cinderela, de outras princesas, ela vai ler livros sobre isso desde pequena e vai ter esse sonho de ser princesa. E assim, querendo ou não, mesmo que você não venha, a menina não venha a ter o sangue real mesmo de um rei humano e que ela venha a se tornar princesa no papel ali de forma legal, toda menina é princesa. Ela é princesa primeiro para Deus que a criou e que cuida dela. Ela é princesa para o pai, se ele é um bom pai, ela é uma princesa a vida toda, ela é princesa para a mãe. E sempre vai ser. Aqui eu vou falar rapidamente da história de uma princesa de verdade. Uma mulher que vai virar rainha de verdade. Esther. Esther era judia, ela nasceu no povo judeu. Ela perdeu o pai relativamente cedo, foi adotada pelo seu tio Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da versão bíblica, mas é a mesma pessoa. E houve naquela época em que Assuero, o rei Assuero da Pérsia, ele teve uma briga ali com a Vasti, que era a rainha, e ele tirou a rainha e abriu meio que a vaga para ter uma segunda rainha, para ter outra rainha no lugar. E aí sai um edito no meio de todos os povos que os medos e persas haviam conquistado. Então nós estamos estudando Daniel nos domingos de manhã e nós já falamos bastante dos medos e persas, que depois que a Babilônia ela é vencida pela Média e pela Pérsia, e aí entra o rei Dario, aí entra também em seguida o rei Assuero, Xerxes e Ciro também junto com isso. E aí, quando acontece isso e eles dominam o mundo todo, solta um edito em todos os povos que estavam conquistados que o rei ia buscar donzelas, mulheres bonitas, e ia fazer um harém e ia escolher naquele grupo ali uma pessoa que pudesse ser a rainha. E aí, estou contando a história toda para chegar nesse verso, tá? E aí o que acontece? O povo da Esther, que na verdade todas aquelas que foram para foram consideradas princesas. Elas iam passar por um tratamento de beleza. Depois disso aí, elas iam ser apresentadas ao rei, e aquela que o rei escolhesse, que achasse mais bonita, que achasse mais formosa, mas também que achasse que tivesse um gênio melhor, até porque ele separou de Vasti, porque o gênio de Vasti era um gênio forte. Vasti era uma mulher que não se rebaixava para o rei, ela respondia na lata, ela deixava de obedecer a ordem. E aí, quando aconteceu de levar todas para lá, ela vai se apresentar perante o rei, e na vez dela é que o rei vai gostar, por causa do jeito dela, por causa da beleza dela, e aí ela vai ser escolhida rainha. E havia todo um propósito naquilo, porque se você ler o livro todo, você vai perceber que o fato dela se tornar rainha foi exatamente para salvar o povo de Israel. Por quê? Porque havia um inimigo do povo de Israel que levantou um falso contra Israel e fez um edito, fez o rei assinar um edito de que ele pegaria e mataria todo o povo judeu. E aí ela, sendo a rainha, Deus a usou poderosamente para que ela convencesse o rei que se fosse matar todos os judeus, tinha que matar ela também, porque ela também era judia. E aí o rei pegou e falou: olha, eu não posso, porque os seus medos e persas eram muito rígidos nas leis deles. E aí, se ele decretava uma lei, nem o rei podia revogar a lei. Mas ele podia fazer uma segunda lei que complementasse aquilo. E aí, contando o livro todo, dando spoilers do final do livro, aí o rei vai e lança um decreto de que os judeus, naquele dado dia em que iam ser atacados, eles vão poder se defender como quiserem. E o rei deu todas as alternativas para que eles se defendessem. E deixou uma recomendação assim: olha, se você for atacar os judeus, você está na lei, digamos assim, você está na liberdade da sua lei, porque a lei existe. Mas
eu sugeriria que não atacasse. Por quê? Porque eu dei a eles poder de fogo, poder de retorno, poder de poder batalhar contra vocês. E a história conta que ninguém. Chegou aquele dia que seria o dia mesmo de dizimar o povo, e ninguém foi contra os judeus. E aí foi salvo aquele povo através da atitude que Esther teve de coragem, de conversar com o rei, de mostrar que ela também era judia, porque ela podia simplesmente ter calado a boca e ficado na dela e passado em branco. Mas não, ela fez esse processo todo. Mas o que aqui eu tenho para tirar desse verso para Raquel, minha filha? 3 atitudes sábias da rainha Esther, antes de ser até rainha, que ela fez, e que são atitudes que toda princesa do Senhor, toda pessoa, toda menina que serve ao Senhor, e toda pessoa que serve ao Senhor deve fazer. Mas aqui falando especificamente para as princesas do Senhor, a princesa Esther aqui. A primeira coisa que fala aqui é que quando chegou a vez de Esther, isso nos ensina, quando chegou a vez, nos ensina que há tempo para todas as coisas. As coisas não acontecem no meu tempo, quando eu quero ou quando eu determino. As coisas acontecem no tempo de Deus, quando Deus escreve a história e quando eu entendo o meu lugar nessa história. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. A gente imagina que Esther foi chamada hoje, deu um banho em Esther, deu um trato em Esther, amanhã ela se apresentou perante o rei. Não, se você ler os versos anteriores, você vai ver que vai gastar um ano de preparo. Era um ano. Desse um ano, 6 meses, todas as do harém, elas tomavam banho com ervas aromáticas e com perfumes. O rei não gostava de mulher cheirando mal, tudo mulher cheirosa. Então era 6 meses só fazendo isso, tratamento de beleza mesmo, no corpo, com cremes da época e tudo. Para depois, os outros 6 meses, criar uma escala de pessoas que iam apresentar perante o rei. E na escala dela deu um ano depois. Ou seja, chegou o tempo de Esther. O tempo de cada uma de vocês e o tempo seu, Kel, minha querida, vai chegar. O tempo para as coisas. É muito comum, quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente pensar assim, poxa, eu quero crescer logo, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu sustento, eu quero alugar uma casa para mim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aquilo, cada coisa tem o seu tempo. Quando nós chegarmos nesse ponto, quando você chega, eu vou ter minha liberdade. Quando você chega nesse ponto, você, por que eu desejei isso, pelo amor de Deus? Como era bom lá na casa dos meus pais, acordava, a comidinha já estava pronta, o café já estava na mesa, agora eu tenho que me virar sozinho, agora eu tenho que fazer tudo sozinho. Então assim, mas a gente tem isso, nós queremos acelerar o tempo, nós queremos puxar as coisas do futuro para o hoje. E não, tudo tem o seu tempo. Então houve o tempo certo, ela ficou ali um ano se preparando para chegar a hora certa de ela se apresentar. Então a primeira coisa que ela nos ensina com as atitudes dela é ter paciência, entender que existe um tempo certo. A segunda coisa que ela nos ensina aqui é falando assim, que ela nada pediu além do que Hegai, oficial do harém, sugeriu. Por quê? Se você ler os versos anteriores, você vai ver que o rei, ele trazia aquelas mulheres todas para o harém, mas havia um presente, que era o seguinte, olha, você vai se apresentar perante o rei. Na hora que você estiver perante o rei, você pode pedir o que você quiser que você viu no harém. Ah, você viu ali um colar de pedra preciosa? Pode pedir, ele vai ser seu. Ah, você viu ali um determinado arranjo fantástico, maravilhoso? Pode pedir que vai ser seu. O que você quiser pedir. Você foi nos estábulos reais, você viu lá cavalos puro sangue? Pode pedir que vai ser seu. Então cada mulher que ia, muitas vezes crescia o olho. E ela falava assim, mesmo que eu não for escolhida, eu vou sair carregando um monte de coisa. Eu vou pedir um monte de coisa ao rei e ele vai me dar, porque ele falou que daria. A Esther foi orientada pelo Hegai, que é esse oficial que tomava conta do harém, onde ficavam essas mulheres. Por quê? Porque se você ler antes, você vai perceber que desde o princípio ele se simpatizou com ela. Ele viu nela algo diferente. É basicamente o que acontecia com Daniel. Daniel era uma pessoa que veio dos judeus para dentro de Babilônia. Só que Daniel cresceu dentro de Babilônia e se tornou um dos governadores. Por quê? Porque todo rei se simpatizava com Daniel. Todo rei via que tinha alguma coisa especial no Daniel que os outros não tinham. E aí
todos os lugares que Esther passava, as pessoas gostavam dela. E aí eles pegavam e se simpatizavam. E simpatizando com ela, eles ajudavam, eles orientavam. Isso tudo era a mão de Deus agindo. E aí Hegai tinha falado, olha, na hora que você chegar perante o rei, seja humilde. Não faça igual às outras, não. Quando o rei virar e perguntar, antes de escolher, fala assim, e aí, o que você vai querer levar daqui se você não for escolhida? Ah, vou querer levar esse caminhão de mudança de coisa aqui, ó. Quero levar isso tudo aqui, ó, a minha lista aqui, o tamanho do rolo de papel higiênico que eu vou pedir, que eu quero levar. E aí o rei já decepcionava, ele falava assim, já vou pegar essa mulher antes de ser rainha, ela está levando isso tudo, de chegar pra rainha, ela carrega mais da metade do reino. Então assim, já havia esse contraste. E Esther não, Esther foi orientada, e aí o que ela vai ensinar para Raquel e para as meninas e para as pessoas? Ela vai ensinar a humildade de aprender a ouvir os mais velhos, a ouvir os que têm mais experiência. Nós vivemos uma época em que muitas vezes a experiência do mais velho é descartada. E a pessoa fala, ah, que nada, velho, eu sei fazer as coisas, eu quero fazer as coisas. E nessa, ele acaba quebrando a cara. Por quê? Porque o mais velho já viu a história, já viveu a história, o mais velho sabe. O mais velho, por exemplo, esse Hegai convivia com o rei há muitos anos, ele sabia a natureza do rei. Ele sabia que se ela chegasse com arrogância perante ele, que foi o que tirou Vasti, ela não ganharia nada. E ela foi humilde o suficiente para pensar, assim, poxa, eu sou uma menina. Esse homem convive com o rei há tanto tempo. Eu vou ouvir ele. Na hora que for para falar, o que você quer pedir, Esther? Não, senhor, eu sou muito simples. Eu estou com essa roupa aqui, basta, não preciso mais nada. E isso encantou o coração do rei. Ele falou assim, poxa, a natureza dessa menina é o oposto de Vasti. A natureza dessa menina é de uma pessoa boa. A natureza dessa menina é de uma pessoa que é humilde. Então ela ensina isso pra gente. Além de ter paciência, a questão da humildade de ouvir os outros e a humildade de não desejar mais do que você possa carregar, digamos assim. E em terceiro lugar, no verso, fala assim, e Esther causava boa impressão a todos que a viam. E aí a terceira coisa que a rainha Esther, aqui, ainda princesa, vai ensinar para as nossas princesas, em especial para Raquel, nesse dia tão especial, é a questão de ter testemunho. É a questão de você ser uma pessoa transparente, uma pessoa sincera, uma pessoa que os outros possam depositar confiança, uma pessoa em que os outros vejam ali verdade. E se é uma coisa que mais aproxima o homem do diabo, é a mentira, porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, por isso que Jesus entra em contraste a isso, ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se destaca com a verdade, enquanto o diabo é o pai da mentira. Essa sinceridade de Esther, essa questão de ser alguém que as pessoas olhavam e viam e gostavam dela, de ser uma pessoa transparente, de ser uma pessoa que queria ajudar os outros, essa qualificação de Esther foi o que fez com que chamasse a atenção do rei. Da mesma forma que Hegai olhou para ela e se simpatizou, da mesma forma que outros que conviveram com ela no palácio se simpatizaram, o rei também se simpatizou. Ele viu a natureza humilde dela, ele viu o jeito que ela tinha, a paciência que ela tinha, ele viu que ela era uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Então ele falou, nessa mulher eu posso me confiar, nessa mulher eu posso me estribar, posso me encostar. E para os homens em especial, entendam que 50% no mínimo do que a gente como homem carrega, 50% se deve à mulher que temos do lado. Isso quando não é 60%, 70% até 80%, né? Então assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Existe um ditado que fala isso. E a verdade, o rei ele queria uma mulher que lhe desse estrutura, uma mulher em que ele pudesse confiar, uma mulher em que ele pudesse amar e juntos eles pudessem desenvolver o reino. E Esther foi essa pessoa, ela mostrou isso e transpareceu isso. Então ela tem a ensinar para você, Kel, e para todas as princesas que temos, ela tem a ensinar a ter paciência, é importante saber a hora certa das coisas. Ela tende a ensinar para nós a questão de humildade, humildade em ouvir o outro, humildade em aprender com os mais velhos, humildade em não pedir mais do que é necessário. E ela tem a ensinar para nós testemunho de ser a mesma pessoa em todos os lugares. Às vezes na igreja a pessoa é uma bênção, quando sai da igreja ela é totalmente o oposto.
E assim, Deus quer que nós sejamos o mesmo, sejamos cristãos em qualquer lugar que for, seja na padaria, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na igreja, nós temos que ser a mesma pessoa. Então, quando nós conseguimos essas qualidades, nós chamamos a atenção do rei, nós chamamos a atenção daquela pessoa que está ali, colocada por Deus e que pode resolver a nossa situação. Nós chamamos a atenção da pessoa que Deus está colocando para abrir o caminho para nós. Quando nós temos essas qualidades, e essas qualidades é que se espera numa princesa do Senhor, é que se espera num filho de Deus, é que se espera em alguém que se chama cristão. Amém. Amém? Glória a Deus. Vou chamar a Raquel aqui em frente então, vamos estar orando por ela. Foi mesmo. O quê? Ele falou que também o que não é alto para ela. O que é isso? Acabei de falar, né? Olha aí, olha a grande mulher. Ô Senhor, eu falo com o Cleide, eu vou olhando e vai me dando dó no coração. Por que não está desse tamanho assim ainda? Pois é. Mas Deus sabe das coisas. Amém. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco, Senhor. Senhor, em meio a tantas dificuldades e tantas possibilidades de problema, o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. E somos eternamente gratos a Ti. Amém. De forma especial, eu sou grato pelo aniversário da minha filha, Amém. Raquel, menor das minhas filhas, menor sua idade, tamanho é muito grande, mas, Senhor, essa menina maravilhosa que eu tive a oportunidade de receber do Senhor para cuidar juntamente comigo. Cuida dela, Que Senhor. o Senhor a abençoe sempre, que ela continue, Senhor, sendo uma luz no meio da escuridão, refletindo o reino de Cristo na sua vida e nas suas atitudes. Que o Senhor possa usá-la como instrumento do Senhor para ser bênção por onde passar. Que o Senhor dê sempre inteligência, força, saúde, direção, iluminação. Aleluia. Que ela possa, Senhor, ser o veículo do Senhor para levar a tua palavra também. Glória a Que Deus. tu possas, ó Pai, através da vida dela, Abençoa. abrir o teu reino, expandir o teu reino na A face da família terra. dela, são as irmãs Que tu dela. venhas abençoar cada família aqui também, Senhor, representada. Cada pessoa que diante de Ti tem colocado a sua vida e tem descansado em Ti. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa direcionar, ó Pai. Que Tu sejas louvado através das nossas vidas e que estejamos no centro da Tua vontade. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por tudo, por os nossos amigos que estão aqui. Tu sabes quão importante eles são para a nossa vida. Te louvamos, Senhor, pelos desafios e oportunidades que o Senhor tem nos dado aqui neste campo, nessa região, pelo trabalho que o Senhor nos deu e que é tão importante para o nosso sustento também. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu pessoas boas para estarem conosco e cuidar de nós. E nós somos eternamente gratos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a cada um. Nos livre do mal e continue nos direcionando. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus.